Mateus 28, verso 18 ao 20, que é a nossa divisa aqui, amém? Vamos falar sobre missões. Eu quero falar hoje para você o seguinte: onde Deus plantar você, onde Deus colocar você, você precisa discernir que Deus colocou você ali naquele lugar. Então, dê fruto naquele lugar. Seja abençoador, amém? Seja abençoador. Isso é muito importante, você seja um abençoador, tá bom, queridos? O texto diz assim, olha, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que sou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora eu quero pedir para você abrir Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Irmãos, essa é uma das cartas que eu mais gosto. Dentre todas elas, eu gosto de todas, mas essa eu tenho um carinho especial, porque desde que eu vim para o Ministério de Tempo Integral, eu sempre fiz essa leitura da carta de Paulo aos Filipenses, e recomendei sempre para minhas filhas, né? Qualquer problema que surgir em casa, leia a carta de Paulo aos Filipenses. Leia a carta de Paulo aos Filipenses. Leia a carta de Paulo aos Filipenses. Já leu? Vai ler, entendeu? E aí Deus responde para a gente assim de maneira fantástica, amém? Capítulo 1, do verso 12 ao 14, acharam? Amém? Amém? Desligaram o celular? Desligaram? Estão mandando mensagem? Beleza, capítulo 1, verso 12 ao 14, todos acharam aí, né? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados, Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Amém? Pai, fale conosco nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos usar como instrumento em Tuas mãos, e que nós possamos compreender, Pai, a vida cristã, possamos compreender, Senhor, esse aspecto tão importante da Tua Palavra, acerca da pregação do Evangelho, acerca, Deus, da disseminação, Senhor, da Sua Palavra, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar nisso, no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, pode sentar, não feche sua Bíblia, mantenha a mesma aberta aí, na carta de Paulo aos Filipenses, amém? Nós vamos discorrer um pouco sobre esse texto bíblico aqui. Essa carta, obviamente, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, não é? E ele foi um homem, amados, que jamais deixou de produzir, de frutificar, onde quer que Deus tivesse colocado, não é? Onde quer que Deus tivesse semeado, a gente sempre percebe que Paulo produziu frutos. Isso é muito importante. A vida do apóstolo Paulo é uma demonstração contundente do fato de que não há terreno que seja estéril demais, né? No qual o evangelho não possa, em sendo semeado, brotar, frutificar, florescer e crescer, enfim, não há terreno que seja estéril, que fala, isso aqui não vai produzir nada, né? A Bíblia do apóstolo Paulo mostra que há lugares onde há uma receptividade maior para o Evangelho. E, por outro lado, sempre vai estar desmoronando a ideia de que possa haver estruturas que possam impossibilitar a penetração do Evangelho. Em qualquer lugar que você... Olha, ali é difícil, tal. Não há nada que possa impedir o Evangelho de penetrar ali. Você pode ter certeza disso. Amém? Aonde quer que Paulo tenha ido, aonde quer que ele tenha sido colocado por Deus, aí nesse lugar onde Deus o colocou, onde Deus o pôs, alguma coisa aconteceu, algum fruto desabrochou ali, amém? Isso é muito importante, porque nós temos que compreender isso. Onde Deus colocar você, seja no ambiente seu de trabalho, qualquer lugar que seja, você pode ter certeza que se você abrir a boca, Deus vai usar você. Se você estiver centrado em Deus, Deus vai utilizar você para que a palavra dele possa, de uma certa forma, ser semeada, e pode ter certeza que ela pode ser frutificada, desabrochada, enfim, que ela possa germinar naquele terreno onde Deus plantou você. E eu quero mostrar para os irmãos algumas experiências do apóstolo Paulo, não é? Coloca para nós aí algumas experiências do apóstolo Paulo, da qual estou falando aqui, no sentido de onde Deus colocava ele produzia, amém?
Então, algumas delas. Nós podemos notar, por exemplo, quando você abre a carta do apóstolo Paulo em Gálatas, lá no capítulo 4, versos 13 e 14, é muito interessante que quando ele chega nessa região é por causa de uma enfermidade física que nasce a igreja da Galácia. Amém? Ele foi forçado a parar na Galácia por causa de uma debilidade física. É como alguém que vai ao hospital, não é? E uma igreja nasce ali naquele ambiente hospitalar, naquele quarto, porque às vezes você está ao lado de uma pessoa e você então começa a travar um diálogo, não é? Eu percebo que as pessoas, principalmente crentes, têm um medo violento de morrer, né? As pessoas que não têm Cristo, pior ainda. Mas eu vejo que os crentes têm muito medo de morrer, não é? E vai ficar difícil, né, se você tiver medo de morrer, né? Claro que você não precisa ter desejo, mas também não precisa ter medo. Amém? Se você é crente, claro. Porque se você morrer, você sabe que você vai para onde, né? Você sabe onde você vai, não vai? A não ser que você não tenha muita convicção disso. Se você não tem convicção, você tem que ter medo mesmo. Entendeu? Aí você tem que ficar apavorado. Não sei, rapaz, tal. Eu preciso acertar minha vida com Deus. Então acerta. Amém? Porque a boa notícia que eu tenho que dar para você é que você vai morrer. Tá? Pode não ser hoje. Ou pode ser hoje, não? Pois bem, não é? Então Paulo entrou naquele lugar com uma debilidade física. É como então eu estou dizendo, você vai para o hospital e ao invés de você ficar choramingando, utiliza aquele ambiente ali para falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito importante. Uma igreja pode nascer ali naquele quarto, ou não? Pode nascer ali. Exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava com uma debilidade física e os irmãos, algumas pessoas o apanharam ali, e ali ele começou a pregar o evangelho, e uma igreja nasce na Galácia, né? Se abre a Bíblia, tem uma carta aos Gálatas. Não é bonito isso? Tá? Aí depois, em Filipos, né? ele vai para Filipos, e é muito interessante porque quando ele chega em Filipos, ele vai para uma praia, e ele transformou a praia, né, na sua cátedra, e a prisão num ponto de pregação. Para os irmãos terem uma ideia, né? Primeiro ele vai para a praia e a Lídia se converte, que era uma vendedora de púrpura, tal, aquele negócio todo. E essa mulher se converte, leva eles para casa, tal, e depois ele acaba indo para a prisão. E na prisão ele faz o quê? Na prisão ele faz um ponto de pregação, entendeu? Ele poderia ter todos os motivos do mundo para ficar chateado, não é? Para ficar desarvorado. Poxa vida, eu vim para cá, Deus mostrou aquela visão lá, passa a Macedônia e ajuda-nos. E eu passei, né? E aí eu pensei que o negócio ia ficar bom. Tá certo, eu entrei aqui em Filipos, fui lá na praia, transformei a praia na minha cátedra, preguei, a Lídia se converteu e tal. E agora eu estou aqui preso, né? Imagina se você estivesse no lugar do Paulo, o que se faria? Você ia praguejar, falar que Deus, isso daí não era plano de Deus, coisa nenhuma, que era visão de sua cabeça, que naquela noite você teve a visão, você deve ter comido feijoada à noite e tal, quem sabe uma buchada de bode, e aí você teve aqueles transtornos toda a noite, e na prisão você podia estar imaginando aquilo. Porém, não é isso que Paulo faz. A Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a louvar o Senhor, não é? E aqueles homens que estavam ali começaram a ouvir o louvor. Houve o milagre de Deus, né? Até o carcereiro se converteu, enfim, essa igreja nasce naquele lugar através dessas situações. Isso é muito interessante. Em Atenas, quando Paulo vai lá, capital da Grécia, tal, com toda a sua cultura, enquanto ele estava esperando a Timóteo e a Silas, o seu coração inquietou-se. Está lá no capítulo 17, né? Como nós colocamos aí. E o que ele fez? Ele não se deixou impactar no sentido da cultura da cidade, muito pelo contrário, né? Ele se deixou tomar e possuir assim por um ardor e uma paixão irreprimível e começou a pregar nas praças. Ele foi até o Areópago pregar ali, né? Não havia nada que o intimidasse. E ali também, obviamente, nasce uma igreja. Por quê? O Areopagita se converteu juntamente com a Damares e tal, e a igreja formou ali. Depois em Corinto, quando ele chega, parando ali, começando a pregar o Evangelho, de forma ousada, encharcado de fé, dizia tudo quanto lhe apaixonava o coração, que era a mensagem do Evangelho. Então, queridos, isso é muito importante, porque quando a gente fala de missões, as pessoas imaginam missões, você saindo daqui do seu lugar onde você está, e viajar para outro país,
uma viagem transcultural e tal, ou mudando de cidade. Não, irmãos, nós podemos fazer missões no lugar em que Deus plantar-nos, não é? No nosso ambiente familiar, no nosso trabalho, na nossa escola, enfim. A estabilidade desse navio aqui, não é? Consegue levar a Cristo, o comandante do navio, todos os companheiros de prisão dele, e depois o navio acaba o quê? Dando numa ilha chamada Malta, e esse navio parte-se ao meio. Todos se salvam, e os bárbaros locais recebem aquelas pessoas todas ali. Em Malta, Paulo não vive como náufrago. Conhece o Náufrago, aquele filme que o camarada fica lá o tempo todo, né? Acha aquela bola lá e começa Wilson, né? E aquele fabricante de material esportivo, né? Wilson, coloca o nome ali, tá? E fica ali, não sai daquela ilha, né? Mas Paulo não faz isso. Mas a ilha é desabitada. Se você assistiu o filme, não entendeu nada, né? Acho que eu entendi, tá? Colocando aqui, né? E ele não viveu como náufrago ali, não. Muito pelo contrário. Ele assume desde os primeiros momentos o fato de que ele está ali naquele lugar para semear o reino de Deus. Amém? Quantas oportunidades Deus nos dá, e você, ao invés de aproveitar, você fica, não sei por que Deus está me deixando passar por isso, não sei o que está acontecendo, não sei o que, papapá, ppp, e fica nessa e não produz absolutamente nada, só dá trabalho para os outros. Então você precisa maneirar as nossas cargas, amém? Isso é muito importante. Olha, você pode ter certeza que todo qualquer problema, tribulação que vem de encontro à nossa vida, são oportunidades de crescimento. Você acredita nisso ou não? Crise, queridos, na vida do cristão, ela tem que ser identificada, discernida como oportunidade de crescimento na vida da gente. Então você tem que encarar isso como oportunidade, né? Para você se coçar, para você se mexer, para você sair da letargia, do marasmo. Não fique esperando as coisas acontecerem, corra atrás, entendeu? Se coloque ali como Paulo fez, se oferece como centro de estabilidade daquela crise, daquela situação. Eu estou aqui, e se Deus me colocou aqui, é porque Ele tem algo para fazer na minha vida e na vida das pessoas que estão aqui ao meu redor, porque eu sou crente, em nome de Jesus. Amém? Isso é muito importante, queridos. E aí o que acontece? Ele não vive como um náufrago ali, ele assume nesses primeiros momentos aqui, o fato de que ele está ali para semear o reino de Deus. É exatamente isso que ele faz. Ele começa então a fazer ali. Agora, queridos, eu quero lembrar vocês, e quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos, né? Por que Paulo, coloca aí para nós, Eli, por que Paulo dava fruto onde Deus o semeava e o plantava? Por que será? Será que Paulo era especial? Paulo era um sujeito que Deus olhou para ele e falou, pô, cara, eu te acho tão bacana, eu vou usar você, né? Será que foi por isso? Não, queridos. Não é porque Paulo, quando Deus o chamou, Deus falou para ele, você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Uau, aí você fica pensando, puxa vida, né, se Deus falar isso para mim, não sei não, né, quanto importa sofrer pelo meu nome? E aí começou a vida dele, se colocou ali, sabe, eu quero ser usado pelo Senhor mesmo. Eu quero lembrar para os irmãos que Paulo, ele dava fruto onde Deus semeava e plantava, porque algumas coisas Paulo fazia. A primeira delas é que ele sabia que ele estava vivo neste mundo para dar fruto onde Deus o colocasse. Amém? Onde Deus plantasse ele, eu estou aqui para dar fruto, eu estou aqui para produzir. Eu sei que Deus está nesse negócio. Podia ser o negócio mais furado do mundo, mas eu estou aqui para isso. Amém? Eu sei que Deus vai me usar. Se você observar, Paulo tinha convicção de que a sua vida não era um experimento de laboratório da história para ver o que melhor ele fazia. Ele não estava aqui fazendo testes existenciais, profissionais, comportamentais. Ele não estava aqui para isso, ele tinha consciência disso. E nós, como cristãos, precisamos ter essa consciência de que nós não estamos aqui por acaso. Amém, queridos? Nós não estamos aqui por acaso. Eu estava lá pregando, eu estava lá evangelizando no sábado, no aniversário do grupo de samba, né? E aí eu parava as pessoas, olha aqui, eu estava com um folheto muito bom, que é aquele folheto lá, pode ser que se nós não nos vermos mais, aquele folheto é fantástico. Olha bem para mim aqui, você está me vendo? Sim, sim. Olha, essa pode ser a última vez que você me vê. Mas se nós não nos vermos mais, pelo menos eu queria dizer uma coisa para você. Eu gostaria muito de ver você na eternidade com Deus.
Teve um ali que a hora que eu comecei a falar com ele começou a chorar e tal. Você chorou por quê? Eu não vou te ver mais, e nem sei se eu vou para lá, para a eternidade. Mas você tem a oportunidade de ir para a eternidade. Como assim? Falei, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Nós vamos orar para que Deus possa alcançar o seu coração, a sua vida. Amém? E ali você evangelizar. Evangelizei vários ali. Não é só entregar o folheto, mas é falar. Amém? Porque evangelismo é isso, você tem que falar. Você não, aceita um folheto? Não, tudo bem. Vai embora. Aceita o folheto? Não, você tem que interromper o cara. Escuta aqui, vem cá. Sabe por que você está aqui ou não? Não. Você está indo para onde? Não, estou indo para lá. Tá. Mas você sabe por que você está indo para lá? Também não sei. Aí você começa a travar um diálogo. Tem muitos que não querem parar para escutar, mas no meio daquela multidão, você pode ter certeza que se um parar e você falar, e se Deus trabalhar nessa vida, esse fruto germinar, irmãos, é aquilo que o pastor pregou ontem aqui, entendeu? Se uma alma se salvar, uma alma vale mais do que todos os tesouros desse mundo. Sim ou não? Pronto. Olha só que coisa fantástica. Isso você tem que pensar. Então a primeira coisa que a gente observa aí, Paulo tinha absoluta confiança de que a sua vida não era um experimento de laboratório, né? Ele não estava aqui fazendo testes existenciais. Ele sabia que Deus o pusera neste mundo e que o chamara de maneira específica para ser um propagador da fé. Então não havia mais nada importante do que isso em sua mente. Não havia desafio que motivasse mais, a não ser esse de propagar o Evangelho. Não havia valores que preenchessem seu código de importância com mais perspectiva do que o anúncio do Evangelho. Eu pergunto para você, por que você está vivo hoje? Você sabe ou não? Você sabe por que você está vivo? Alguns de nós temos motivos e razões tão mesquinhas, tão medíocres, tão sem significado para viver e para existir. Alguns sequer já se deram conta de que o que nós temos realmente é uma vida para ser vivida de maneira significativa na história. E você precisa escrever a história na vida das pessoas, através do Evangelho. Deus está te dando a grande oportunidade para você fazer isso. E nós precisamos fazer urgentemente. A maioria de nós, queridos, eu quero lembrar com vocês aqui, nós somos crentes apenas teóricos, porque na prática não funciona, entenderam? A prática não funciona, somos crentes teóricos, e nós precisamos sair dessa teoria e partir para a prática. Nós muitas vezes não temos consciência de que Deus nos pôs neste mundo, para que nós manobremos a história na força do Espírito Santo, na direção da vontade de Deus. Então a obsessão de Paulo era andar e viver nessa direção, a direção de Deus. Não havia nenhuma outra prioridade na vida dele, a não ser esta. Quando abrimos a Bíblia, na carta que ele escreve aqui a Tito, no capítulo 1, verso 1, ele diz, olha, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo chamado para promover a fé. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Você sabe que é dessa consciência, né? Eu fui chamado por Deus para ser apóstolo, para fazer uma coisa específica, promover a fé. Amém? Eu estou vivo para promover a fé. Promover a fé no coração dessas pessoas que não conhecem o Evangelho. Promover a fé no coração dessas pessoas que não conhecem a Deus. Eu estou vivo para isso. E essa convicção você precisa ter, não é? Por isso que eu acho que muitos crentes têm medo de morrer. Porque ele não tem essa convicção de por que ele está aqui? Por que será que você está vivo? Não é? Alguns começam, queridos, a gente percebe, mesmo sendo crentes, né? Começam a se deixar fascinar, cativar, conquistar, seduzir por esse sistema de consumo que enche a cabeça de cada um de nós. Isso é fato. Que estamos vivos para construir o nosso pequeno feudo, né? O nosso império, o nosso reininho de conforto, de comodidade, sossego absoluto, não quero que ninguém me perturbe, que maneira evangelismo, esses crentes que vão lá, que fazem esse trabalho, e eles vão mesmo, porque certamente tem essa convicção do porquê eles estão vivos, do porquê eles estão aqui, amém? Isso nós precisamos ter certeza disso, tá? Que estamos vivos para promover a fé, não é? E se você não está identificando isso,
eu quero lembrar que continue vivendo assim, né? Tentando construir esse pequeno feudo aí, esse reininho, né? E morra miseravelmente satisfeito como ser humano. É fato, é o que vai acontecer. Para que você está vivo hoje? Essa é a pergunta que tem que ecoar no seu coração, ela tem que ecoar. Por que será que eu estou vivo hoje? Por que será que eu continuo levantando todas as manhãs, indo para esse trabalho que eu não gosto, né? Fazendo isso que eu não gosto? Por que será? Será que Deus tem algum propósito na minha vida? Eu sou crente, eu vou naquela igreja lá. Não, o pastor sempre fala, ele me irrita até quando ele fala, não é? Mas por que será? Eu gostaria de saber por que estou vivo. Aí você ora a Deus, Deus vai revelar para você. Amém? Eu não vou revelar. Deus vai revelar quando você começar a orar, Senhor, por que eu estou vivo? E para que eu estou vivo? Eu sendo crente nessa igreja, que o pastor me perturba todas as noites, quando chega o mês de missões, ele vem falar sobre isso. E aí eu quero saber, para que eu estou vivo, Senhor? Eu vou naquela igreja domingos, eu vou lá, às vezes quando eu vou na terça, quando me dá vontade, estou com muita preguiça, eu vou. Chego lá, fica até, sabe, eu vejo o pastor ficar ali, às vezes ele ajoelha e começa a orar, e não para mais, o irmão também começa, e não para, dá vontade de eu sair correndo e ir embora. Terça que vem eu não venho não. Você pensa que não tem? É a meia dúzia que ora, entendeu? Então, queridos, eu quero lembrar você da importância que isso tem. Você vai descobrir isso quando você começar a orar, quando você começar a ler a palavra. Senhor, por que eu estou vivo, Pai? Eu conheci a Tua palavra, entreguei a minha vida ao Senhor. Por que será que eu estou vivo? Para que estou vivo? Para quê? Não é? Então, a vida humana, queridos, ela é feita de motivos, ela é feita de desafios, ela é feita de referenciais e de projetos distintos e os mais variados. E você precisa acreditar nisso. Amém? Deus não nos convidou a todos para fazermos exatamente as mesmas coisas. Do mesmo modo, do mesmo jeito, na mesma perspectiva estratégica. Ao contrário, Ele não nos fez em forma, nem série, nem lote. Nós somos indivíduos. Nós temos a nossa personalidade, nosso jeitão, entendeu? É assim, Deus é assim. Fez eu assim, com esses quilos mortais. Ele vai fazer o quê? Eu não vou ficar lutando contra isso, não é? Isso daqui aguenta, a altura. Tem que ter essa carga de enxúndia nas ilhadas. Aí você tem que ir no dicionário, para descobrir que eu não vou falar hoje. Então, queridos, seja qual for o meu caminho, o seu caminho, sejam quais forem os dons, as aptidões, as profissões, sejam quais forem as possibilidades que Deus nos ha posto nas nossas mãos, fique você sabendo que, conquanto elas sejam assim as mais variadas possíveis, a finalidade de todas elas é uma só: é promover a fé. Amém? Promover a fé. Você está vivo para isso, não é? Você está vivo para isso. Então, no que quer que Deus o tenha colocado, onde quer que você esteja, saiba de uma coisa: você está neste mundo para promover a fé. Quantas pessoas Deus coloca do seu lado? Às vezes reclamando, falando: olha, puxa vida, está acontecendo um negócio e tal. A minha vida também está uma desgraça. Se eu soubesse, nem vou contar, porque se eu abrir a boca aqui, você vai cair duro. A oportunidade que você está perdendo. Pensa bem. Às vezes até entre irmãos mesmo, né? Irmão, estou tão triste, tá? Conta aí. Qual é a fofoca do dia? Aí desce a ler nos outros, entendeu? Poxa, ele fala assim: irmão, faz o seguinte, vai orar. Eu vou orar por você aqui mesmo. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos promover a fé. Você precisa ser cheio de fé. Você precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? É assim que funciona, queridos. Não é? Então, queridos, eu quero lembrar para os irmãos o seguinte: você está neste mundo para promover a fé. Não depois que as coisas terminarem, não nas horas dos seus dias, não nos reumatismos da sua velhice, não é? Ou não após aposentar. Quando eu aposentar, eu vou ver o que eu faço da vida. Aí quando você aposentar, você vai ficar reclamando do salário que você recebe. Esse é o problema, não é? Então, a promoção da fé, ela não tem limites, ela não tem fronteiras. A fé quer ser fé no coração de todos, aonde quer que haja alguém. É para isso que você está vivo. Paulo dava fruto aonde Deus o colocava, porque ele sabia por que ele estava vivo. Amém?
A fazer tendas, que era um trabalho que ele tinha, né? Era apenas uma adição circunstancial ao projeto da sua vida. A sua obsessão mesmo era tornar o evangelho conhecido. Não era fazer tendas. O trabalho dele é uma coisa que, olha, isso aí eu faço nas minhas horas de folga, mas o meu trabalho é promover a fé, é propagar o evangelho. Não é? Segundo lugar, ele frutificava abundantemente, porque ele sabia que Deus controla as circunstâncias da vida daqueles que lhe obedecem e o amam. Então, essa convicção você precisa ter. O texto de Romanos 8:28, eu quero lembrar para os irmãos que não é um texto de consolação ante o fortuito e o inexplicável. Não é, esse texto não está ali para isso apenas. Deve ser um texto lido na perspectiva da nossa missão pessoal. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O princípio é este: ame a Deus de todo o seu coração e obedeça a Ele, e fique tranquilo com aquilo que vier. Amém? Será sempre o melhor. Pode ter certeza disso. Vai ser sempre o melhor. Paulo sabia que ele estava no mundo para pregar o Evangelho e acreditava que Deus controla as circunstâncias. Por isso, aonde quer que Deus o colocasse, ali era o lugar onde Deus desejava que ele testemunhasse. Então aprenda a testemunhar. Ao invés de você fazer fofoca, ao invés de contar mentira, ao invés de viver uma vida assim, procurando saber da vida dos outros, testemunhe acerca de Cristo. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Encoraje alguém, fale do amor de Deus a alguém. Quando ligar para alguém, principalmente por mensagem e tal, para falar bobagem, fala do amor de Deus. Você vai ver como a sua vida vai mudar e a vida daquela pessoa também vai mudar. Amém? Propõe orar por ela. Propõe ler a Bíblia com ela. Ao invés de você ficar... Essas redes sociais, é só isso. É o que mais dá. Então nós temos que utilizar essas coisas que a tecnologia nos dá para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Utilize seu Facebook, seu WhatsApp, mas para fazer a promoção da fé. Não para criar problemas. É o que mais a gente vê. Essas porcarias aí. Entendeu? E os outros ficam lendo e ficam irritados e começam a praguejar e xingar. E começa a bloquear, começa a fazer não sei mais o que. E isso acontece muito. E aí aquilo dissemina, sabe? Até viraliza. Quando poderia viralizar o quê? A palavra de Deus. Não ficar esse negócio todo dia, bom dia, boa tarde, bom café, não sei mais o que. Eu recebi essa semana uma mensagem, o cara mandando uma mensagem pro diabo. O cara estava, ele estava entrevistando o diabo. E o diabo estava falando, não sei o que e tal, não sei o que, papapá e tal. Eu falei, vou ouvir essa porcaria até o fim para poder mandar uma resposta pro cara. Aí estava lá o diabo falando assim, aquele que eu sacrifiquei vai voltar. Eu falei, pronto. Aí esse diabo está fora. Ele não sacrificou Jesus. Imagina, o diabo sacrificar Jesus, trabalhou o tempo todo para desviar Jesus da cruz. Aí eu mandei pro cara, falei, antes de você postar essas porcarias aí e tal, né? Esse diabo aí tá por fora, é mentira dele, ele é mentiroso mesmo e tal. Depois eu entrei no privado do cara e falei, você fica postando esses negócios aí, sai fora. Eu não quis postar no grupo mesmo para não confrontar, né? Aí todo mundo vai ver, fica chato, né? Aí... mas o restante é verdadeiro. Você tem que aturar isso, né? Pois bem, então use isso para o bem, queridos, para promover a fé, amém? Então, ele sempre afirmava o seguinte, Paulo, sou um prisioneiro de Cristo Jesus, não fora preso pelos judeus, nem estava detido em Cesareia, nem naufragara no caminho de Roma, por acaso, coincidência. Havia um plano superior, um plano soberano, havia um desígnio escondido na história. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Eu estou aqui por causa de Cristo. Não é? Era isso que Paulo sempre falava. Você vê as cartas, sempre isso que ele vai declarar. Estou aqui por causa de Cristo, por causa do meu amor a Cristo. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, é esse o princípio.
ame a Deus e lhe obedeça, e espere sempre o melhor, por mais que o melhor venha vestido com a cara e a feiura do trágico. Porque às vezes o melhor vem assim, vestido com essa feiura do trágico. Mas, meu Deus, mas é isso, encare isso, amém? Em 2 Coríntios 11, se você abrir a sua Bíblia aí, há uma lista tenebrosa de um currículo vital pavoroso do apóstolo Paulo. Eu acho que se ele mandasse aquele currículo para algum lugar, jamais seria aceito, né? Ele diz, olha, se vocês abrirem aí, vocês vão observar. Ele diz assim, olha, eu sou mais ministro do que a maioria dos ministros que andam por aí. Aí ele dá as suas qualificações, olha só. Em trabalhos muito mais. Acharam? 11. 2 Coríntios 11. Acharam? Acharam 2 Coríntios 11? Sim. Isso, vai lá. Paulo continua a sua defesa, né? Sofrimentos dele, tá? Vamos lá, verso 23. Ele vai falar aqui. Eu ainda mais. Ele diz aqui, são ministros de Cristo? Fala conforme de mim, eu ainda mais. Trabalhos muito mais. E aí ele vai dando, né? E depois ele dá as qualificações. Trabalho muito mais. E fadigas. Em prisões. Muito mais. Eu recebi açoites dos judeus. 4 quarentenas de açoites, menos um. Né? Viajou 4 vezes navio, fundou as 4. Era um azarão, era um pé frio. Né? Ele diz, olha, quando eu estou na estrada, eu sou assaltado. Em assaltos muitas vezes. Mas ele não era um assaltante, ele era um assaltado. Né? Mas as calamidades, o que eram? Era adubo para o que Deus estava construindo dentro desse homem. Se você observar, é um currículo pavoroso. Não é um currículo pavoroso? Né? Você olha assim e fala, meu Deus. Né? Então, o que Deus estava construindo dentro desse homem, para aquilo que Deus estava construindo na história fora dele. Mas você tem consciência do motivo pelo qual Deus colocou você na vida e na história? Não é? Se você tem consciência disso, e sabe que Deus controla as circunstâncias das vidas daqueles que lhe obedecem, então, no que quer que você esteja fazendo, onde quer que Deus o tenha colocado, tire proveito dessa situação. Não fique reclamando, mas tire proveito da situação. Vou aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando e vou honrar a Ele de maneira gloriosa. Em terceiro lugar, Paulo era frutuoso porque ele cria que nada poderia impedir a palavra de Deus de frutificar e também nada poderia aprisionar a palavra de Deus. Ele diz em 2 Timóteo capítulo 2, você colocou aí para nós, aí está aí, né? Certo? 2 Timóteo 2, 8 e 9, ele diz uma coisa interessante, que não havia nada que pudesse conter a pregação do Evangelho. Amém? Veja a beleza do que esse Paulo afirma. Eu estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Só eu que estou algemado, mas a palavra não é? Eu estou preso, mas a palavra está livre. Ela é livre como Deus é livre, aleluia por isso. Glória a Deus. Amém? Em quarto lugar, Paulo frutificava onde ele era posto por Deus, porque ele cria que o que determinava a sua frutificação não era apenas a reação positiva dos seus ouvintes, mas o fato de ele ter tornado Jesus Cristo conhecido dos seus contemporâneos imediatos. Então nós temos aqui pessoas que, todos aqueles que vivem nesse mesmo tempo que nós, são nossos contemporâneos. Então você precisa fazer a palavra de Deus ser conhecida dos seus contemporâneos, dessas pessoas que vivem no seu entorno, que trabalham com você, que estudam com você, que moram ali vizinhos seus. Então isso é muito importante, queridos, o que importava para ele era tornar o Senhor Jesus Cristo conhecido, era pregar o reino, promover a fé, era anunciar o senhorio e a soberania de Jesus Cristo sobre a vida humana, era proclamar a salvação em Cristo Jesus. Não importava qual era a reação dos seus ouvintes. Escrevendo a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, olha, volta aqui no capítulo 2, verso 14 ao 16, olha o que Paulo diz aqui, que coisa linda, capítulo 2, verso 14 ao 16, olha, ele diz uma coisa muito interessante aqui, ele diz assim, olha, graças, porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo,
e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles que recebem essa palavra, internaliza ela na vida e no coração, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Para compreender esse mistério, não é? Então, ele deixa claro aqui essa coisa importante, não é? Deus sempre conduzia em triunfo, porque o que importava era ter tornado o Evangelho conhecido. Irmãos, isso é muito importante. Era ter proclamado a opção da salvação, que não sendo aceita, se torna na própria mensagem de condenação e do juízo. Então, quando você prega o Evangelho, vai ter aquelas pessoas que vão ouvir e vão deixar que aquela palavra realmente os alcance. Mas vai haver aquelas que vão ouvir e que não vai ter interesse algum. Não importa, você não está ali para converter ninguém. Você está ali apenas para propagar a fé em Cristo Jesus, para semear a palavra de Deus. É isso que você precisa fazer, não é? Não fica, porque aquele desgraçado se converte, eu preguei já para ele várias vezes, aquele maldito, aquele não sei o que, ele vai para o inferno. E você sabe, você é Deus por acaso? Amém? Os crentes vivem mandando os outros para o inferno, até porque parece que alguns já estão lá, não é? Deve ser um lugar muito bom, porque eles ficam mandando os outros para lá, não precisa parar com isso, tem que mandar para o céu. Vai para o céu, rapaz, vai para o quinto céu. Paulo não foi até o terceiro? Até o quarto, quinto, sexto, sei lá. Manda eles para lá, através da palavra de Cristo. Isso é muito importante, você propagar a palavra. Então, queridos, essa mensagem tem isso. Eu dou aula de missiologia lá no seminário, e eu utilizo muito alguns livros do Oswald Smith, que é um pastor, ele já faleceu, bem velhinho já, ele pastoreou a igreja de Toronto, no Canadá. E ele conta a sua história, a sua biografia. Ele não era crente, e ele conta que numa certa ocasião, quando ele andava por aí, que não conhecia a Cristo e tal, ele foi ouvir um pregador do Evangelho, né? Um pregador lá, tal, ele foi lá ouvir. E o pregador pregou uma mensagem horrível, né? Difícil de entender, aquela coisa toda e tal. E o homem pregou, suou, gemeu, e anunciou o Evangelho ali, falou do amor de Deus e tal. Olha, Deus é maravilhoso, Deus salva, Deus leva para o céu, batiza com o Espírito Santo, e fez lá um monte de coisa lá. E basicamente, claro, né, ele fez o apelo lá, não houve decisões, né? Talvez uma das únicas decisões tenha sido Oswald Smith. Anos mais tarde, o tempo passou, e ele encontrou então esse homem que, esse pregador, já estava velhinho já, e alquebrado, curvado, tanto amargurado e frustrado. E ele se aproximou dele e disse: olha, eu queria falar com o senhor. Uau, comigo? Com o senhor mesmo. O senhor marcou a minha vida, viu? Eu? O senhor mesmo. O senhor marcou a minha vida. E o homem: eu marquei a sua vida? Exatamente, o senhor marcou a minha vida. E ele perguntou: o senhor se lembra daquela noite assim, que o senhor pregou e tal, na igreja tal, não sei o que, tudo, tal? Sim. Aí o homem botou a mão na cabeça assim: rapaz, eu me lembro sim. Meu filho, eu nunca, jamais esqueci daquela noite. Foi a minha pior noite. Eu nunca preguei uma mensagem tão horrorosa quanto aquela. Eu arranquei aquilo a tapa, sabe? Bati no púlpito e tal, como o Laércio diz aí, bater e tal, bater o pé no chão e tentar levantar a congregação, e o negócio não vai. Aquela foi uma noite terrível, né? Porque tem pregador também que tenta levantar as pessoas, vocês já viram, né? E ele bate daqui, bate dali, vai, e o pessoal está ali, olhando para ele, né? Esperando, o quê? E aí, né? E ele bate e tal, e sai de lá suado, igual um porco, né? Você não sabe que porco sua, né? Também. E aí o pregador falou: rapaz, foi terrível, foi tenebroso, até hoje
eu me lembro, quando eu me lembro daquela noite, eu sinto arrepios, né? Aí o pastor Oswaldo disse, pois é, eu fui o convertido daquela noite. Uau! Pois é, eu fui o convertido daquela noite. Amém. E hoje, a igreja que foi pastoreada por esse pastor Oswald Smith, sustenta milhares de missionários ao redor do mundo. Os irmãos podem acreditar nisso? Amém? Você crê nisso ou não? Como Deus faz a palavra dele frutificar? Deus sempre nos conduz em triunfo, em todo lugar. Diante do que a Bíblia nos ensina sobre a vida do apóstolo Paulo, que eu afirmo a você, meu irmão, a você, minha irmã, dê fruto onde Deus colocar você. Não importa que tipo de trabalho você está fazendo. Você não está ali apenas para promover o produto daquela empresa, para fazer não sei o quê. Você está ali para promover a fé em Cristo Jesus. Esse trabalho que você tem é apenas algo que Deus deu para você ganhar o seu sustento. Mas o maior trabalho que você tem é propagar o Evangelho, falar do amor de Deus. E olha que liberdade nós temos. Mas esquece teologia. Mas eu vou falar do calvinismo, que Deus já escolheu ele nessa fundação do mundo, que ele já está salvo, e eu agora só preciso orar. Esquece essa bobagem. Fala para ele o seguinte, olha, Deus ama você. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes a pessoa está ali encurralada, não sabe o que fazer, e você tem a palavra de fé. Você tem a palavra de autoridade. Às vezes a pessoa está doente, Deus pode usar você para orar para aquela pessoa ela ser curada em nome de Jesus. Às vezes ela está ali aprisionada e Deus pode usar você para que ela seja liberta pelo poder de Deus. E você está ali falando mal da sua igreja, ore pela pessoa, fala do amor de Deus para que ela seja alcançada pela graça de Deus. Esse pastor teve a maior dificuldade naquela noite, mas aquela noite foi uma noite de vitória na vida de Oswald Smith, que pastoreou essa igreja catedral de Toronto, que sustenta milhares de missionários ao redor do mundo. Você já parou para pensar nisso? Amém? Então que tal se você começar lá na sua casa, com seus vizinhos, com os seus parentes? Que tal se você começar lá? Que tal se você começar na sua escola onde você estuda? Que tal se você começar na fábrica onde você trabalha? Que tal se você começar no escritório onde você trabalha, no seu lar, na sua vizinhança, com os seus filhos? Sabe por quê? A maior igreja que você pode ter é a sua casa, a sua família. E se você não for capaz de levar os seus filhos a Cristo, de fazer ali um culto doméstico com eles, de propagar a palavra de Deus para eles, você já está fracassando. Amém? Sabe por quê? Porque Deus colocou os seus filhos sob a sua responsabilidade. Essa é uma herança nas suas mãos, e você está cuidando da herança de Deus. Saiba disso, é o primeiro lugar. Entenda isso, não é? Comece aí onde Deus colocou você. Deus colocou você nessa família. Comece por aí. Comece a falar do amor de Deus, fazer o culto doméstico. Nós somos a família de Deus, nós precisamos orar juntos aqui, buscar a orientação de Deus para a nossa vida, não é? E comece a ver fruto aí, porque você não pode começar a sonhar com o mundo se ainda não conseguiu enxergar o seu semelhante imediato, que é a sua esposa, que é seu filho. Isso você precisa fazer. Amém. Então eu quero concluir dizendo o seguinte, que Deus nos colocou neste mundo para que no devido tempo dessemos frutos. E o tempo é esse, é hoje, em que a nossa folhagem não murche, não é? E que tudo quanto passamos, que venha a ser bem sucedido. E você que ainda não sabe porque você está vivo, saiba de uma coisa: Jesus morreu por você. Amém? Para que você possa viver e produzir frutos. Se você ainda não conhece, eu quero convidar você a conhecê-lo. Ele vai mostrar a você que a sua vida, ela tem um propósito nesse mundo. E não é esse propósito que você está pensando, não, de causar uma série de problemas na vida dos outros, mas trazer bênção, ser abençoador. Eu lembro quando o menino estava falando aqui hoje de manhã, olha, Deus, eu pedi para Deus, eu orei, para que eu fosse bênção para o povo brasileiro. Assim como o povo brasileiro ia ser bênção na minha vida. Eu acreditei nisso. Amém? E hoje eu vejo a bênção de Deus na minha vida. Amém? Então eu quero lembrar a você, não é? Que o seu papel neste mundo é promover a fé no nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, feche teus olhos e orar por você.
Glória a Deus. Pai querido, nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos na tua palavra. E nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso que sempre faz infinitamente mais que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que nós estamos aqui para promover a fé, Senhor, no coração daqueles que não conhecem o Senhor. Que nós estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos que é o Senhor quem controla as circunstâncias. Ó Deus, muito obrigado por isso. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e principalmente quando nós estamos a obedecer o Senhor, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor nos encarrega de fazer. Que o Senhor nessa noite possa ter colocado no coração dos seus filhos, Senhor, esta palavra, que eles possam descobrir o porquê estão vivos, ó Pai, que eles possam descobrir qual é o sentido da vida, qual é o propósito, Senhor, pelo qual eles estão aqui, neste mundo, Pai. Ó Deus, para ser bênçãos na vida de outros, para abençoar a outros, ser abençoadores, generosos. Pai, abençoa, Senhor, tira do coração tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes atrapalha o caminhar cristão, mas que eles possam crescer a cada dia na sua graça, no conhecimento do Senhor, no nome de Jesus que nós oramos, e no teu nome que nós agradecemos. Amém e amém.